Fala pessoal, tudo bem? Bom, como sempre, boa tarde para quem está nos assistindo ao vivo. Obrigado por vocês reservarem essa horinha da tarde de vocês mais uma vez para estudar com a gente aqui. Essa aula fica gravada também para a posteridade, então pode ser que você esteja assistindo no nosso canal do YouTube. Então, para você, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Como a Patrícia falou, é muito comum hoje a gente ouvir dentro dos congressos, cursos, etc., quando a gente fala de nutrição esportiva, discursos mais voltados para proteína, estética, né, emagrecimento, hipertrofia, que são medidas estéticas, né, não são relacionadas necessariamente a desempenho esportivo, né. Esporte é uma coisa, estética é outra. E como o nome da marca já diz, né, performance. Né, performance é um tema que está atrelado a esporte, né, não a exercício necessariamente, mas a esporte. Então, ao longo desse segundo semestre, a gente vai ter bastante discussão acerca de esporte. E essa primeira aula do semestre, primeiro webinar, e aí o motivo disso, claro, é porque nós, nutricionistas, estamos sendo cada vez mais procurados por praticantes de atividade física, né? O número de engajados em exercícios de endurance tem aumentado muito, né? Substancialmente, principalmente corredores de rua, corredores amadores. E é natural que essas pessoas nos busquem no consultório para fazer a sua primeira provinha de corrida, para melhorar o seu tempo, para correr uma prova com mais distância. E cada vez mais isso vai aumentar, se não é o esporte que mais cresce no Brasil, é um dos que tem mais crescido nos últimos anos, né? E que bom, esporte democrático, e aí junto com a corrida vai acabar vindo o triatlon, e junto com o triatlon vai acabar vindo o ciclismo, a natação. Então a gente tem que estar preparado para conversar com esse pessoal sobre base energética, base de recuperação, recursos ergogênicos, imunidade, saúde intestinal. Então é tudo isso que a gente vai levar para vocês ao longo desse semestre. Por isso, já de antemão, eu peço que vocês sigam os canais da Performance no Instagram, no YouTube, principalmente no Instagram, para que vocês recebam, através das postagens, o calendário desses webinars, de eventos presenciais que a gente vai fazer ao longo do semestre, levando um conteúdo bastante denso para vocês, mas com bastante ciência, denso, porém, com muita leveza, né, para que seja gostoso de ouvir e trabalhar isso no dia a dia no consultório. E a gente começa com a base das bases, né, que é o mais importante de tudo quando a gente fala de esporte, independente para quem seja, se é amador, se é profissional, se é rendimento, se não é, se vai fazer a primeira, se vai fazer a 10ª prova, é carboidrato, né? Carboidrato é a base energética do exercício como um todo. E aí, a gente vai dar uma pincelada aqui sobre as diferentes fases do treinamento. Fase significa antes do exercício, durante o exercício e depois do exercício. Alguns pontos eu vou me aprofundar um pouco mais, outros pontos eu não me aprofundo agora, porque vão ter webinários e encontros online que a gente vai se aprofundar mais. Então, aproveitem bastante. Se vocês tiverem dúvida, você aí que está no seu consultório, na sua casa, nutricionista, que atende esse público e sabe que ele está vindo cada vez mais, é interessante que a gente troque informação, usem o chat para isso, tá bom? Então, vamos lá. Essa é uma curva que eu costumo desenhar no consultório. A cada 10 pacientes que eu atendo no dia, se eles correm para 8, eu desenho essa curva, pego um receituário aqui e desenho para eles todos os dias, para explicar um pouco da jornada que ele tem comigo aqui dentro do consultório até ele fazer a prova dele. Essas são as principais, são uma periodização, né? São as fases de treinamento. E aqui a gente tem uma figura didática, ilustrativa, só para mostrar como que ela se dá ao longo do tempo. E aí, em cima dessa curva, eu explico para as pessoas por que elas estão vindo aqui nessa fase, quando que elas têm que voltar, e por que elas têm que voltar nessa fase, o que a gente tem que olhar nessa próxima fase, e na próxima, até chegar o dia da prova dela. Ou seja, a consulta tem que ter motivo, não é? Ir no consultório para perguntar como vai, tudo bem, posso te ajudar?
Isso é mensagem de telemarketing, isso aí a gente faz pelo WhatsApp. Agora você precisa vir aqui, porque agora mudou a fase do teu treino, a gente precisa olhar dentro dos teus exames, os seus indicadores de carga interna, de carga externa, de base energética, de recuperação, a gente precisa reconstruir a tua base energética em cima da tua evolução de composição corporal, começar a pensar no teu plano de prova lá na frente. E nessa curva de evolução que vocês estão vendo na tela, quem sempre vai acompanhando o volume do exercício, a intensidade, é o carboidrato, né? O carboidrato ele acaba sendo o maestro, mesmo que a pessoa tenha objetivos secundários, como, por exemplo, perder peso, estética, perder gordura, às vezes até ganhar massa muscular dentro de um ciclo de prova, não há como você fugir da base energética, né? Porque a prioridade é você completar a tua prova, a prioridade é você entregar os seus treinos. Então, você não pode colocar nada acima disso. Então, o carboidrato, de acordo com a fase do treinamento e com os indicadores de exame bioquímico que você vai vendo em cada fase, você vai ajustando para mais, às vezes mantendo, né? E ali você vai construindo, então, a periodização nutricional. A periodização nutricional, portanto, ela é construída em cima da periodização de treino. Muitas vezes a gente escuta assim, olha, periodizei a dieta do meu paciente, montei o dia de treino de manhã, treino à noite, dia sem treino. Isso não é periodização, isso é organização. Você organizou a semana do teu paciente. Periodização é você entender a fase do treinamento e você evoluir a dieta em base energética e base de recuperação junto com a fase do exercício. Por isso que o nutricionista esportivo, pessoal, precisa entender de treino, precisa falar com o treinador, né? Porque senão a gente não consegue entender que fase que está e o paciente também não sabe explicar e nem é obrigação dele. Tá? Então, o carboidrato acaba sendo o princípio básico e fundamental para a gente conseguir fazer essa pessoa entregar treino, entregar um ciclo de treinamento, tá? Então, o que a gente vai ver hoje, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho, de uma maneira bem sucinta, né, da importância que os carboidratos têm no desempenho de longa duração, tá? Como que a gente aborda essas estratégias pré, durante e pós-treino. Terceiro, vamos tentar utilizar essas três estratégias, pré, pós e durante competição, entendendo quais são os fatores que influenciam diretamente nisso. O que eu preciso olhar? A quantidade é mais ou menos para essa pessoa? Quais são os ruídos, né, que tem ali dentro de uma fase de treinamento que eu tenho que considerar para pensar se eu coloco mais aqui, menos ali, tá? Vamos mostrar algumas considerações práticas, né, algumas aplicações ali em quantidade, como que a gente faz isso, e discutir algumas direções futuras em cima de artigo científico, tá? Tudo tem que ser muito, muito estruturado, baseado em evidências. E para começar, vamos revisar rapidinho a importância que a gente tem, de acordo com a literatura, que é muito vasta, né? Se a gente for pensar em nutrição esportiva, não é proteína o nutriente que mais tem estudo, não. É carboidrato. Carboidrato vem lá das décadas de 80, 70, né? Já vem sendo estudado há muito tempo dentro da nutrição esportiva, não estética. Estética também. A proteína ganhou seu espaço depois e hoje ela tem um espaço maior até por uma questão cultural, né, que a gente vive, né? Eu falava isso com um paciente um dia desses, né? Parece que virou rótulo de saudabilidade, né? Ter proteína. Ah, tô tomando isso daqui. Tem proteína? Tem, então é saudável, né? Ah, isso aqui tem proteína, então é saudável. E não é assim, né? O pessoal quer colocar proteína até na fronha do travesseiro daqui a pouco, né? E não é assim que funciona. E carboidrato, como eu disse, é a base, acaba vindo antes, né? É a principal preocupação que nós, nutricionistas esportivos, temos. Então, carboidrato, como vocês veem na tela, é a fonte primária de energia, né? E aí, quando a gente fala de fonte primária, a gente está falando que fornece energia em vários níveis, através do glicogênio muscular, através do glicogênio hepático, através da glicemia também. E esse fornecimento de energia, ele é muito influenciado pelas variáveis do exercício, como, por exemplo, intensidade e duração. Então, quando a gente conversa com o paciente, que treino é esse? Você vai correr amanhã, mas correr o quê?
Como é que é esse treino? Me mostra. Ah, esse é um treino de qualidade, minha frequência sobe, eu tenho que entregar 10 blocos de 400 metros, aquecendo 15. Ah, então esse é um treino que usa muito glicogênio muscular e usa muito a tua glicemia também. Então a gente precisa pensar nessas duas coisas. Ah, não, amanhã é um treino mais regenerativo, eu vou correr 45. Ah, então aqui não precisa aumentar a glicemia tanto, porque a característica do exercício não é essa. E isso é nutrição esportiva, né? E esses compartimentos de energia, que é o glicogênio muscular e o glicogênio hepático, eles têm uma importância enorme, né? Então entender um pouco da dinâmica deles, que a gente vai ver hoje, é muito importante, né? E embora eles tenham uma funcionalidade muito grande, né? Você vê, olha só, o glicogênio muscular, ele cabe ali de 300 a 400 gramas de glicogênio, né, ali dentro. O glicogênio hepático um pouco menos, né? Mas se a gente for olhar a nível energético corporal, os glicogênios juntos, eles representam só 4% da reserva energética do nosso corpo todo. Olha só que interessante, né? Só 4%. 4%, mas que é o suficiente para ter um peso grande a ponto de refletir no rendimento positivo e negativamente também. Então, olha a importância que você tem de modular 4% da tua reserva energética, tá? Do teu corpo todo. Então, você depletar glicogênio, esvaziar ele, nunca a gente vai chegar a esvaziar zero, né? Isso não acontece, né? A flexibilidade do glicogênio, a gente sabe que é muito grande, né? Ela impacta diretamente no rendimento esportivo, podendo levar a queda de rendimento ou até otimizar o desempenho esportivo de acordo com o consumo de carboidrato que nós temos, tá? Então, essas são as variáveis que impactam diretamente, né? Quando a gente fala das adaptações do treino influenciada por carboidrato, são essas aqui. Primeiro é o tipo de exercício, né? Então, se a gente está fazendo um treino mais voltado para força, potência, ou é um treino mais de endurance, e não entendam endurance como corrida e força como musculação. Não é isso. Quando você está num ciclo de treinamento de uma maratona, por exemplo, você tem treinos de corrida que são característicos de força. São os treinos qualitativos, você tem treinos de endurance e você tem treinos regenerativos, né? Então, o tipo de exercício dentro daquela modalidade esportiva que você faz, né? As variáveis do treinamento, que para nós nutricionistas as mais importantes são duração e intensidade, né? A frequência, obviamente, faz parte do volume de treino, mas a duração e intensidade acaba sendo mais importante também. E aí, em função disso, claro, o estado nutricional, que a gente muitas vezes modula por conta de composição corporal. São esportes que exigem leveza, né? E por exigir leveza, muitas vezes a gente faz déficit calórico, déficit energético, e isso impacta no estado nutricional. Com certeza, uma pessoa em déficit calórico, ela roda com o glicogênio mais baixo. Então, aí a gente precisa entender como é que a gente previne queda de rendimento com um glicogênio um pouquinho mais reduzido também, tá? E é muito importante que a gente entenda isso. Quando vocês quiserem saber um pouco mais sobre base energética, não estudem só carboidrato, tá? Estudem glicogênio muscular. Vão buscar um pouco sobre as adaptações que a dieta leva sobre os glicogênios, né? O glicogênio muscular e o glicogênio hepático. Então, aqui na figura, olha só, a gente tem um detalhamento, olha, das vias, né, que o carboidrato trabalha, né? A gente tem os tipos de glicogênio, o intramiofibrilar, o que está no sarcolema ali da célula muscular e o que está no meio dos dois, que é o intermiofibrilar. A gente tem o glicogênio hepático, né? E aí a gente tem processos acontecendo ali dentro, que é a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, ou a gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de outros substratos, principalmente de aminoácidos, de proteína, né? Ou a gente pode consumir o carboidrato exógeno através de alimentos e suplementos também, tá? Só que quando a gente faz uma ingestão insuficiente de carboidratos, né, seja ela proposital ou não, proposital é quando a gente tem déficit calórico. Não proposital, aí seria por uma irresponsabilidade, né, calcular errado, a pessoa não fazer o que você pediu, a gente impacta diretamente sobre o metabolismo energético muscular, tá? Com certeza, exercícios de alta intensidade, então treinos intervalados, fartlek, progressivo, tempo run, que são estímulos que acontecem ao longo da semana, eles vão ter a sua capacidade reduzida por uma baixa disponibilidade energética, tá?
Só que a gente não pode esquecer que se você não respeitar essa adaptação, ou seja, já que eu estou rodando com uma reserva baixa, eu preciso repensar a intensidade do meu treinamento, você pode expor essa pessoa a padrões de risco, como, por exemplo, a habilidade de recrutar fibra muscular. Uma pessoa que roda com glicogênio baixo e quer rodar em alta intensidade, dar pancada no treino ali o tempo todo, ela se expõe mais a contraturas musculares, por exemplo. Ela pode estar mais exposta à lesão. Então, lembra daquela primeira figura que eu falei? Qual que é a fase do treino que você está? Você está na fase de base, você está subindo o volume, você está no pico ou você está no polimento? Será que cabe fazer restrição de carboidrato para você agora? Será que a tua planilha permite você fazer restrição de carboidrato agora ou isso vai te expor mais à lesão? Esse é um raciocínio que a gente tem que ter uma conversa muito franca com os pacientes no dia a dia, tá? Então, a nível de distribuição, olha só, esses são os 3 compartimentos mais importantes, tá? Como eu falei, o glicogênio muscular é onde cabe mais, né? E quanto mais massa magra uma pessoa tem, mais glicogênio muscular ela consegue armazenar. Tudo isso junto contribui aí com 4% da reserva energética corporal total, tá? O glicogênio hepático contribui menos, né? Quase 20%. E embora a nossa glicemia seja um compartimento energético muito modesto, ela é muito importante. A gente se acostumou, né, até por deixar de estudar nutrição esportiva e ficar estudando só estética, a tratar a estética como esporte. Então, vira e mexe, eu vou dar aula, eu escuto assim, mas por que eu preciso suplementar carboidrato antes do treino se eu estou com o glicogênio cheio? Porque, por exemplo, eu vou correr amanhã de manhã, então eu não faço pré-treino, eu janto carboidrato na noite de hoje. Esse é o meu pré-treino. Sim, você está enchendo o teu glicogênio muscular, mas você não está mexendo com a tua glicemia. E quando a gente fala de esporte, a gente tem que usar os dois. A gente tem que falar de glicemia e glicogênio. A modulação da glicemia impacta diretamente na utilização do glicogênio muscular. Isso está nas primeiras páginas do livro de Fisiologia do Exercício, do Cat McCardle, tá? Então, a gente precisa olhar esporte como esporte, estética como estética, tá? E esporte, rendimento, amador ou não, a gente precisa modular a glicemia, sim. É o compartimento energético mais importante que nós temos para o exercício, é a glicemia, tá bom? Então, essas 3 coisas aqui, essa figura está errada, tá? Eu pedi para a inteligência artificial criar e ela não criou certo. Essa setinha aqui, ela não existe, ela deveria vir daqui, ó, do glicogênio hepático, tá? Então, glicogênio muscular é uma fonte de energia responsável por levar rendimento. Quando a gente está treinando com estado de glicogênio reduzido, depletado, qual que é o sintoma que a gente tem? Acidose é muscular, é local, é acidose muscular, é a perna pesada, contratura, cãibra também, tá? É o músculo querendo contrair numa intensidade e não consegue. O glicogênio muscular, ele não faz a modulação da glicemia, ele só fornece energia aqui dentro, ó, do músculo. O glicogênio hepático, ele é responsável pela nossa glicemia, pelo nosso controle glicêmico. Mas vamos dar um exemplo aqui. Imagine você acordar amanhã de manhã, por mais que você tenha comido o teu macarrão hoje à noite, você acordou com o glicogênio muscular e o hepático cheio, e você saiu para correr sem comer nada, jejum. Você provavelmente vai ter uma queda de glicemia induzida pelo exercício, tá? E esse fígado, ele não vai conseguir repor essa glicemia na velocidade que você usa. O fígado faz uma reposição de glicose no sangue, mas é lento, é muito lento. Então, a gente precisa trazer de fora. Aí que vem a estratégia da suplementação, de subir a glicemia antes do treino. E quando você sobe a glicemia antes do treino, você poupa glicogênio muscular. Você não usa ele de maneira precoce, antes da hora.
Por isso que se suplementa carboidrato antes e durante o exercício. Não é para dar energia para o músculo, porque não dá tempo. Mas é para você poupar glicogênio muscular. Você faz a oxidação exógena de carboidrato e você poupa um pouco do teu glicogênio muscular. Então é essa conta que você tem que fazer. Nesse treino, eu vou precisar muito do meu glicogênio muscular? Que treino é esse? Qual que é a intensidade e duração? Putz, o glicogênio eu vou precisar bastante dele. Então eu tenho que encher ele. Então isso eu faço nos dias anteriores, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar ele gastar muito rápido, porque eu vou precisar dele. É um treino de muita intensidade, é um treino de muito volume. Então eu vou ter que suplementar carboidrato para tentar poupar esse glicogênio muscular o máximo possível. Então a glicemia acaba sendo, pessoal, muito, muito importante, tá? O que acontece se você depletar glicogênio muscular antes da hora? A principal consequência é essa última aqui, ó. É a fadiga, tá? É a fadiga precoce, né? Que ela vai vir antes da hora. E aí, se você quiser continuar se exercitando, você vai ter que diminuir a intensidade do exercício, tá? Essa é a principal consequência, né? O glicogênio hepático, ele não consegue fazer essa reposição da glicose sanguínea, tá? Ele não consegue, olha só, mobilizar a glicose rapidamente para manter a glicemia, tá? E isso aqui facilmente acontece num treino, tá? Isso aqui é muito comum de acontecer. Quando a pessoa fala assim para a gente, mas eu consigo fazer um treino em jejum. A questão não é conseguir. Isso não é um teste. Eu não quero ver se você é o super-homem. Não é essa a ideia. Não estou te testando. Você fazer um treino numa terça-feira de qualidade, um treino de tiro em jejum, eu sei que você consegue. Eu não estou duvidando de você. Mas o que você está fazendo com isso? Você está usando o teu glicogênio muscular antes da hora. Aí vai passar quarta-feira, você vai fazer isso de novo. Vai passar quinta-feira, você vai fazer isso de novo. Sexta-feira, você vai querer encher o teu glicogênio que você esvaziou a semana inteira para correr 2 horas no sábado. Não dá tempo. Então, quando a gente pede para uma pessoa suplementar, mas mesmo que o treino dure só 1 hora, sim, porque isso não é uma questão de duração, é uma questão de tipo de treino. Que treino é esse? Não é a duração do exercício, qual é a característica desse treino? É um treino que, se você não elevar a glicemia, você vai usar muito teu glicogênio, então tem que suplementar, porque senão isso vai fazer falta lá no sábado. Isso é periodização, é olhar a dieta no período e não só naquele dia. Isso é esporte. Tá? É quando você olha o que ele está fazendo na terça, já pensando no sábado. O que ele está fazendo na quinta-feira, pensando se não vai faltar no domingo. Por isso que muitas vezes, para as pessoas que treinam principalmente de manhã, os suplementos à base de carboidrato, a Performance tem um, por exemplo, que é o Glicofull, eles são extremamente úteis, principalmente para esses treinos de qualidade. Porque comer de manhã é muito difícil, pode dar um desconforto gastrointestinal. Então, você levar a glicemia com carboidrato em pó é muito útil para esse tipo de treino, não só para esse treino, mas pensando no treino que está por vir lá no final de semana, tá? Então, são esses momentos, competição entendam aqui como prova, tá? São esses momentos aqui que a gente tem que pensar, mas de acordo com o tipo de treino, tá bom? Outro exemplo, né? Eu vou fazer um treino de força. Tá, mas que treino de força é esse? Que grupamento muscular que você vai trabalhar? É um grupamento muscular grande? É um grupamento muscular pequeno? É um treino que você descansa quanto tempo entre as séries? Descansa muito ou descansa pouco? Porque isso impacta na utilização do glicogênio muscular. Entendendo esse treino, você vai ver se nesse treino de força também não vale a pena suplementar carboidrato antes, porque dependendo da característica do treino, pode ser que ele tenha uma queda de glicemia e ele não consiga progredir carga, por exemplo, dentro do treino. Então, essa modulação da glicemia é muito importante. Eu falei que uma queda do glicogênio muscular, né, ela leva a essa sensação de cãibra, possivelmente, né, acidose muscular. E quando a glicemia cai, qual que é a sensação? Fadiga. Não é muscular. Quem corre sabe.
Você está fazendo exercício, parece que você tirou o botão, desligou, tirou o dedo da tomada, acabou a energia. O músculo não está pesado, a perna não está doendo, não é isso. Mas não vai. Eu tento e não consigo. Isso é queda na glicemia. E isso pode acontecer no treino de força também, dependendo do tipo de treino, tá? Por isso que tem que conversar com o treinador para entender como que esse treino foi estruturado. Então, essas são as 3 fases importantes, né? O pré-treino, pré-prova, né? Porque você eleva a glicemia e você mantém o glicogênio muscular para aquele esforço onde ele é importante. Durante o treino, durante a prova, durante a competição, porque para você manter os níveis de glicose no sangue. E pós, obviamente, né? Para você recuperar o glicogênio muscular depois daquela sessão de exercício, tá? Então, começando por essa fase de pré-treino, pré-prova, tá? Vamos lá. As fases, eu divido normalmente, né, baseado aqui no que eu li da literatura, eu divido essas fases pré-prova, pré-treino, por exemplo, em 3 momentos. Primeiro, preciso carregar o meu glicogênio muscular. Preciso armazenar a glicose aqui lá dentro do músculo. Beleza. Segundo, a minha refeição que eu vou fazer antes da sessão de exercício. E terceiro, se entre essa refeição e o momento que eu vou iniciar o meu treino, a minha prova, eu ainda vou ter que suplementar alguma coisa. Então, vamos dar um exemplo prático disso. Vamos correr uma meia maratona no sábado. Essa primeira fase aqui, que é o carregamento de carboidrato para otimizar glicogênio muscular, quando que eu faço isso? Um dia antes. Então, eu vou pegar aquele dia inteiro, dependendo da distância que eu for correr, até 2 dias antes ou 3 dias antes, e eu vou fazer uma dieta rica em carboidrato, tá? Vou comer carboidrato bastante naqueles 2, 3 dias para otimizar meu glicogênio muscular. Acordei no sábado para fazer meu treino, a minha prova. Eu vou fazer a minha primeira refeição antes do meu treino, antes da minha prova. Tem que ter carboidrato ali dentro também, tá? E dependendo do tempo entre essa refeição e o início do treino e o início da prova, eu tenho que suplementar, tá? E essa suplementação, por que ela se faz necessária? Para que você não comece a gastar glicogênio muscular antes da hora. Quando que vai acontecer isso? Se a glicemia cair. Se a glicemia cair muito, você começa a usar glicogênio muscular antes da hora, tá? Esse processo aqui, ó, de comer e virar glicogênio muscular, que a gente chama isso aqui de assimilação, é o tempo que leva para você digerir, absorver e virar no músculo, leva pelo menos 4 horas. Na média, 4 horas. Então, se a gente comer um prato de arroz, feijão agora aqui, macarrão, quanto tempo vai virar para essa comida virar glicogênio muscular? E hepático também, né? Os dois. De 3 a 4 horas. Por isso que eu falo, quando você suplementa antes do treino, não é para virar glicogênio, porque não dá tempo. É para mexer na glicemia, tá? Então, percebam que a dinâmica do glicogênio muscular, ela é lenta, leva tempo. A gente faz isso com comida, com dieta. Quando a gente fala de glicemia, tem que ser rápido. Aí, preferencialmente, pode ser com comida também, às vezes funciona. Mas, preferencialmente, a gente faz isso com suplemento. Carboidrato na forma de suplemento. Tá bom? Essa primeira fase aqui, ó, tá? Que é a fase de carregamento para otimizar glicogênio muscular, a gente faz uma regrinha. Então, a gente fala assim, quanto que você vai treinar amanhã? Quanto vai durar teu treino? Endurance, tá? Ah, vai ser menos de 1h30. Então, você precisa pegar 24 horas antes do teu treino, né? Tu vai correr no sábado, isso é na sexta, e você tem que consumir de 6 a 12 gramas de carboidrato por quilo por dia, tá? Ah, vai durar mais de 1h30. Então, um dia não basta, tem que ser 1,5 dia a 2 dias. Aí a gente tem que subir isso de 10 a 12 gramas. Aí que os suplementos esportivos são interessantes, porque comer tudo isso de carboidrato não é fácil. Aí a gente tem que começar a encaixar carboidrato em pó no lanche intermediário, para começar a utilizar essas reservas de glicogênio muscular. Essa fase aqui, ó, que é o pré-treino ou pré-prova, a gente recomenda 75 gramas de carboidrato total, pelo menos 2 horas antes do início do treino ou da prova.
E aqui o recomendado é que se faça com carboidrato em pó, por exemplo, o Glicofull, que a gente tem na Performance, é o suplemento ideal para isso aqui, tá? Então, quando a gente fala de glicogênio muscular, ó, dieta, tá? Quando a gente fala de glicemia, pré-treino, preferencialmente coisas que absorvam rápido, que não tenham fibra, que passa logo, tá? Que não se mistura, obviamente, com proteína nem com gordura. Então, aqui tem uma estratégia, olha só, de carregamento de glicogênio muscular, né? De 7 a 10 dias antes, fazer alimentos, ó, naturais, então é comida mesmo, né? A gente, como comer muito não é fácil, a gente foca normalmente em 3 refeições por dia. Junto com a refeição, a gente evita isso aqui, né? Pô, como intermediário, a gente pode colocar isso aqui é junto com as refeições, tá? Isotônicos, às vezes, ajudam também, né? Por acabar hidratando. De 1 a 6 dias antes, né? A gente continua aumentando essa ingestão de carboidrato aqui mais perto do treino, mais perto da prova. E aí sim, né? A gente passa a complementar com géis e carboidratos em pó quando for necessário. E no dia da competição é o que eu falei, né? Até 2 horas antes, 75 gramas de carboidrato, para evitar uma hiperglicemia também, né? Isso aqui é para prevenir a utilização de glicogênio muscular antes da hora e evitar doses muito altas de carbo, também pensando na questão intestinal, né? Se você consumir uma dose muito alta até 1 hora aqui, você pode causar um desconforto gastrointestinal, tá? Então aqui tem um resumo do que eu falei, olha, 60 a 90 gramas por hora, tá? Volta aqui um pouquinho só, né? Esse desconforto gastrointestinal aqui, ó, a gente consegue evitar escolhendo carboidratos pobres em fibra, não esqueçam disso, tá? Tanto que nesses 1 a 6 dias antes da competição aqui, ó, a gente evita fibra no dia anterior, tá? Para tirar resíduo do intestino. Afinal, você vai exigir bastante do intestino aqui, tá bom? Então, esse é o pré. É como você modula a dieta antes e como você modula a dieta imediatamente antes do início do treino ou da prova-alvo, né? Durante, a gente sempre tem uma recomendação que está sendo falada atualmente, que é você suplementar ali até 120 gramas de carboidrato por hora. Pessoal, sejamos realistas, né? 120 gramas de carboidrato por hora. Aqui você está vendo um pessoal numa prova, parando aqui no abastecimento, aqui no posto de hidratação, para pegar alguma coisa para beber ou para consumir, né? Então você vai ter uma bebida esportiva, você vai ter um gelzinho de carboidrato aqui. Um gel de carboidrato, na média, tem 20 a 25 gramas de carboidrato. Se você for dar 120 gramas por hora, você está falando de tomar de 5 a 6 géis de carboidrato por hora. Imagina a fadiga intestinal que você não vai causar. Porque isso tudo vai ter que ser acompanhado de água, senão esse gel não absorve, não passa. Então não é para você usar a quantidade limite, é para você dosar isso. Como que você dosa? Pela duração, tá? Do exercício, quanto tempo vai durar. O ideal é que você garanta que essa pessoa consumiu o máximo possível antes, para ir com o glicogênio cheio. E você só trabalha a glicemia no limite para evitar uma perda de glicogênio antes da hora. Quando que a gente dá muito carboidrato? O exercício ele é muito similar ao que a gente tem de gasto de combustível num carro. Se você pegar um carro que acelera muito e um carro que acelera pouco, quem que bebe mais gasolina? O carro que acelera muito. Se você pegar uma pessoa que corre muito rápido e uma pessoa que corre mais devagar, quem que gasta mais a glicemia? A pessoa que corre mais rápido. Então, quando a gente faz um teste de ergospiro, de lactato, para prever o tempo de prova dessa pessoa, pô, esse cara vai correr a maratona para baixo de 3 horas. Esse cara corre rápido. Esse cara não pode ficar com 30 gramas de carboidrato por hora, ele vai ter hipoglicemia. Eu tenho que tentar trabalhar com ele ali para 60, 90. Ah, não, essa pessoa vai correr a maratona para 4 horas. É muito tempo. Se eu ficar dando 90 gramas de carboidrato por hora para 4 horas, coitado do intestino dessa pessoa. Nem precisa, ela nem corre tão rápido assim. Então a gente fica ali no 30, 60 por hora. Então essa noção, esse bom senso, de você olhar e falar quem é a pessoa, né? Para quanto tempo você está indo correr? Qual que é teu objetivo? É correr, terminar bem, tirar foto? Ou não, é fazer teu RP, teu recorde pessoal no final da prova? Qual que é o pace que você vai correr? Qual que é a velocidade? É isso que leva a gente a decidir também quanto que a gente vai dar por hora de treino, tá?
essa individualidade, esse objetivo da pessoa. Os indicadores são assim, né? Quando a gente vai ali para exercícios de 60 a 150 minutos, até para evitar um estresse gástrico, a gente fala, olha, tenta ali trabalhar no máximo com 60 gramas de carboidrato, carrega bem antes e vai para os 60 gramas. Ah, não, essa pessoa corre muito rápido, ou ela está indo para um evento ali que vai durar mais de 150 minutos. Uma maratona vai correr 3 horas e tal. Putz, 60 gramas. E se você for um cara que corre muito rápido, talvez 90. 90 gramas já é difícil, né? Um gel que tem 20 de carboidrato, você dá 90, são 4 géis ali mais ou menos, 20, 25 gramas. 4 géis é bastante gel, né, para tomar. Não é tão simples, seria um gel a cada 15 minutos. Será que isso realmente é tolerável por todo mundo ou você estraga a prova do teu paciente fazendo isso? Então você vê que a literatura não dá uma receita de bolo, ela dá uma faixa de 30 a 60, de 60 a 90, mas você tem que considerar essas individualidades quando a gente fala em consulta, tá? O tempo e tudo mais, né? Aqui está só resumido o que eu acabei de falar, né? Olha, a taxa de oxidação de carboidratos que vem de fora de suplemento, ela não tem uma relação linear com a ingestão de carbo. O que isso quer dizer? Não é que quanto mais eu tomo, mais eu uso. Pelo contrário, quanto mais você toma, mais desconforto você pode ter. Você tem que tentar trabalhar ali dentro de uma faixa confortável para aquela pessoa. Lembra do meu primeiro gráfico da aula? As fases do treino. E em algum momento você vai ter que começar a treinar o intestino daquela pessoa pensando no tempo de prova que ela quer fazer. Então você já tem que prever um pouco junto com ela ali, a gente vai para quanto? Então já vamos começar a treinar o intestino nessa fase aqui, tá bom? Para eventos que durem muito tempo, a gente pode chegar até 90 gramas, tá? Mas passar de 90 gramas não necessariamente vai fazer você melhorar seu desempenho. Pode ter um desconforto gastrointestinal, tá? Se você está trabalhando com glicogênio muscular reduzido, a sua glicemia passa a ser mais importante. Lembra do que eu falei? A glicemia previne a utilização precoce do glicogênio muscular. Se eu estou com o glicogênio muscular reduzido, eu preciso subir mais a glicemia. Aí chegar perto de 90 gramas, dependendo do caso, pode ser interessante também, tá? Provas que vão durar menos de 150 minutos, não tem nenhuma evidência que fale que você consumir mais de 60 gramas de carboidrato por hora é benéfico. Pelo contrário, pode gerar desconforto também. E tem uma continha que a literatura fala que é muito legal para a gente pensar quando a gente monta estratégia, que é quando eu tomo uma bebida à base de carboidrato, um gel, algum suplemento à base disso, leva mais ou menos de 10 a 15 minutos para esse gel passar. Isso dependendo da quantidade de água que a pessoa bebe. Porque muitos tomam gel e não bebem água. Por isso que às vezes a gente fala, leva uma flask, uma garrafa com água e carboidrato diluído. Porque você garante que aquele carboidrato está entrando e está vindo já junto com a água. Então a absorção acaba sendo garantida. Aí sim, 10, 15 minutos. Agora, muitos corredores falam, nossa, mas eu tomei o gel e eu fui sentir o efeito só no final do treino. Sim, porque você não bebeu água, né? E aí lá no final do treino você se hidratou, o gel passou. Aí você sentiu o efeito no final do treino, né? Precisa hidratar, tá? Então carboidrato e água têm uma relação necessária, tá bom? E esses são os benefícios, então, de você suplementar carboidrato durante treinos e provas, né? Manutenção da oxidação de glicose, ou seja, a glicemia vai sendo oxidada e prevenindo a utilização precoce do glicogênio, que é o segundo benefício, a preservação do glicogênio muscular. Você estabiliza a tua glicemia e você previne a fadiga, tá? Então, pensando em treinos de alta intensidade, de longa duração, olhem com muito carinho e com muita atenção para a glicemia, especialmente se você estiver trabalhando com déficit calórico, porque senão a fadiga pode acontecer. De novo, eu não duvido que a pessoa consiga fazer, mas ela não consegue fazer no seu nível ótimo, tá? Eu faço treino de 1 hora, eu não tomo nada, eu consigo. Eu sei que você consegue. Só que você está pagando um preço por isso, e esse preço você não está percebendo, que você não está pagando no dia. Você está pagando daqui 4, 5 dias, no treino mais importante da tua semana. Eu sei que você consegue fazer sem tomar nada,
mas quando você tomar, você vai ver que você consegue fazer muito melhor. O que a gente quer? Sofrer ou não sofrer? O sofrimento é uma escolha. Tem um trabalho muito legal que foi publicado recentemente que detalha isso e fala o quão importante é você trabalhar a glicemia durante o exercício de longa duração, principalmente se você está com conteúdo de glicogênio muscular reduzido, principalmente. Mas mesmo que você esteja com glicogênio muscular cheio, a glicemia também é importante para essa preservação. Olha só o que esse estudo fez. Ele fez 2 tipos de dieta, né? Uma dieta low carb, high fat, e uma dieta high carb, low fat. O que eu estou vendo aqui? Glicogênio muscular reduzido, glicogênio muscular cheio. Né? Depois de 42 dias fazendo essas dietas, as pessoas eram submetidas a um teste de exaustão. Sobe aí na bicicleta e pedala o quanto você conseguir até a exaustão. Vamos ver quem consegue pedalar por mais tempo. Então aqui estão as características, olha só, são triatletas, né? São triatletas competitivos, né? Engajados em um volume de treino alto, ali pelo menos 13 horas, 13 horas não, perdão, pelo menos 8 horas por semana treinando e pedalando um volume de 160 km por semana, né? São pessoas que estão baseadas, treinando para fazer prova, né? Provas como o 70.3, né? Que é o meio Ironman. E essas pessoas foram submetidas a isso que eu falei, a 2 tipos de dieta, né? Dieta com baixo carboidrato e dieta com muito carboidrato. Aqui a gente tem a característica do pessoal, ó, 32 anos, né? Um percentual de gordura baixo, ó, 15%, são pessoas bem treinadas mesmo. Dá para ver que pelo VO2 delas não são pessoas sedentárias, pelo contrário, um VO2 de 56 para um amador é um VO2 muito bom, né? E olha as dietas que eles foram submetidos, né? Mesma quantidade de calorias, ó, 2.450, 2.500, né? Calorias, mas olha a quantidade, vamos ver em porcentagem aqui para ficar mais fácil. A low carb, 6,5% da dieta era carbo. A high carb, 60% da dieta é carbo. A low carb mais proteína, 26%. A outra, 16%. A low carb, 66% de gordura, a outra, 24%. Mas a quantidade de caloria na dieta é igual. Eu não tenho energia a mais ou a menos. É a fonte que é diferente, consequentemente o glicogênio que é diferente também. Durante os testes de desempenho, esse pessoal era suplementado com carboidrato, com glicogênio baixo ou com glicogênio cheio. Olha só que interessante, né? Aqui é só para vocês verem o desenho experimental, né? Dieta com baixo carbo, dieta com muito carbo. Essa dieta com baixo carbo é o que a gente faz quando a pessoa também, além de treinar, ela quer perder peso, né? Não precisa ser tão reduzida assim, mas ela desce o glicogênio, né? É para vocês verem o que acontece. E aí ela vai para o treino de exaustão dela. Exaustão é pedalar por o máximo de tempo, não é intensidade, é tempo. Roda aí o máximo de tempo que você consumir, com glicogênio baixo ou com glicogênio vazio, tomando ou não tomando carboidrato. O que esse pessoal viu? Claro que quem treina com glicogênio baixo usa mais gordura durante o exercício. Quem treina com glicogênio alto usa mais carboidrato durante o exercício. Sobre o rendimento, isso tem pouca influência. Mas sobre a composição corporal, isso tem muita influência. Porque a gente está falando de oxidação de gordura e oxidação de carboidrato. Então a gente está falando de modular a composição corporal dessas pessoas. Então, de fato, olha só, mexer na dieta gera uma flexibilidade metabólica e durante o exercício com essa característica, não é exercício intenso aqui, tá? Não é um exercício de qualidade. É um treino em Z2 aqui. É um treino numa frequência cardíaca moderada. Você tem mais utilização de carboidrato ou gordura de acordo com o teu estado nutricional. Mas quando você suplementa carboidrato, você acaba impactando a glicemia aqui diretamente, tá? Eu acho que eu passei o slide, eu não coloquei. A falha minha aqui. Mas o resultado desse estudo é quando você suplementa carboidrato, independente do glicogênio alto ou do glicogênio baixo, e você eleva a glicemia, o teu rendimento nesse tipo de exercício aumenta em 22%. Então, a glicemia ela é muito importante, independente do nível de glicogênio, quando você vai para um exercício de longa duração. Tá? Essa é a mensagem que eu queria que vocês tivessem do intratreino. Esse quebra-cabeça que a gente tem que aprender a montar. O que eu quero fazer aqui? Eu quero perder gordura, eu quero ter rendimento, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer esse treino com essa característica. Opa,
Se eu estou com o glicogênio baixo, então eu preciso aumentar a glicemia. Ah, não, esse treino aqui não é um treino que eu exijo tanto da glicemia. Então, mesmo com o glicogênio baixo, dá para eu ir com uma glicemia de jejum. É isso que o esporte exige, pessoal, que a gente consiga montar esse quebra-cabeça, tá? E pós-competição? O pós-competição, a gente sempre fala, o pós-prova, o pós-treino, né? E esse pós-treino aqui no treinão de final de semana, né? No treino longo é o mais importante, numa transição do triatlo, por exemplo, né? As primeiras 4 horas é a janela de recuperação do glicogênio muscular. A literatura classifica isso como janela metabólica, né? O que eles falam? Que a gente tem que tentar chegar nessa quantidade aqui, ó, de carboidrato nas primeiras 4 horas. 1,2 gramas de carboidrato por quilo por hora, tá? Então, se é por quilo por hora, faz isso vezes 4, porque é o que você tem que entregar nas 4 horas. Então, daria 4,8 gramas por quilo de carboidrato nas primeiras 4 horas, ou 1,2 por quilo por hora, tá? E aí, isso aqui vai estar dentro dessas primeiras 24 horas. Dentro das 24 horas, a gente tem que tentar ingerir de 8 a 10 gramas por quilo para recuperar o glicogênio muscular e hepático. Então, desses 8 a 10 gramas aqui, quase que metade você tem que tentar entregar nas primeiras 4 horas. Isso aqui é difícil. Na prática, você vai calcular a dieta, sendo bem realista, é difícil. O que a gente faz normalmente? A gente entrega 1,2, mas não só de carboidrato. A gente faz 0,8 de carboidrato e 0,4 de proteína. Quando você trabalha 0,8 de carbo, 0,4 de proteína, dá 1,2 também. Mas aí não precisa comer tanto carboidrato e fica mais fácil de organizar as refeições com carboidrato e proteína, tá? De qualquer maneira, é recomendado tentar chegar numa quantidade de 8 gramas aqui de carboidrato nessas primeiras horas. Depende muito do quê? Que treino foi esse? A duração, que pace que esse cara correu, o volume, a velocidade que ele pedalou, tudo mais. Eu poderia trabalhar com um pouquinho menos, 6, 5, poderia. Depende do treino, né? Depende de quem é essa pessoa, o que ela está fazendo, né? Isso é recomendação da literatura. A gente tem que pegar isso e levar para o consultório com o nosso bom senso, tá? Dificilmente a gente vai chegar numa recomendação dessa, por exemplo, com treino de força. Isso nunca, dificilmente vai acontecer. Muito difícil, tá? Muito difícil para uma pessoa comum. Mas para uma pessoa comum que corre maratona, isso vai acontecer e vai ser necessário, tá bom? E aqui a importância, então, da gente fazer essa recuperação do glicogênio que eu mostrei para vocês, né? Essa janela de 24 horas, ela é bem importante, tá? A gente vai ver num trabalho seguinte aqui, que a dinâmica da recuperação do glicogênio muscular é diferente do glicogênio hepático, tá? Cada um tem um timing, um é mais rápido, o outro é mais lento, por isso que a gente tem que fazer isso pelas próximas 24 ou até 36 horas, como a literatura fala, tá? E esse é o trabalho que mostrou isso para a gente. Esse trabalho saiu agora, faz pouquíssimo tempo, tá? Mostrando o que acontece quando eu como 10 gramas de carboidrato por quilo de peso, na recuperação 12 horas depois do exercício, em ciclistas bem treinados, né? Ciclistas fizeram um treino de longa duração. Então, qual que é a questão aqui? Primeiro é avaliar a recuperação do glicogênio nas primeiras 12 horas pós-exercício. Eles têm uma metodologia nova aqui de ressonância magnética que eles usaram para quantificar glicogênio muscular, que é muito legal, e eles mostraram aqui no trabalho que é uma metodologia não invasiva que quantifica glicogênio de uma maneira bem precisa mesmo. Então, para tentar estudar a dinâmica dessa recuperação do glicogênio, eles fizeram o seguinte, ó, eles pegaram 12 ciclistas bem treinados, adultos, né, com um VO2 pico muito bom, tá, um VO2 de 67, que são pessoas treinadas mesmo, né, fizeram um desenho experimental randomizado, cruzado, crossover, e pediram para os ciclistas pedalarem até depletar o glicogênio muscular, né, e metade, ou na primeira situação, metade não porque era crossover, mas na primeira situação, eles não faziam a reposição de carboidratos. Na segunda situação, eles davam 10 gramas de carboidrato por quilo de peso
e aí depois invertia, e o intervalo entre cada intervenção era de 7 horas. Então, era assim que funcionava. Ó, pedala até a exaustão, chegou no pós-treino aqui, no primeiro dia de teste, só vai consumir ou água ou chá. No segundo dia de teste, você vai consumir 10 gramas de carboidrato por quilo de peso pelas próximas 12 horas. Não é que o cara ficava sem comer nada o dia inteiro, não é isso. É pelas primeiras 12 horas. Deve ser sofrido você fazer um exercício até a exaustão e nas próximas 12 horas só ficar na água ou no chá, né? Deve ser bem sofrido, mas é o preço que a ciência cobra aqui para a gente entender como que as coisas funcionam. E nas próximas 12 horas, essa situação aqui, você fazia 10 gramas de carboidrato por quilo de peso em 2 grandes refeições aqui, ricas em carboidrato, né? Então, só para vocês verem de uma outra maneira, olha, faça o exercício até a depressão de glicogênio, tá? Durou em média 2 horas essa sessão de treino, recupera sem nada, ou seja, não recupera, né? Água ou chá, ou recupera com carboidrato, e aí ele faz isso, ó, nas primeiras 6 horas, exatamente aquilo que eu falei, ó, 1,2 gramas de carboidrato por quilo por hora, e aí ele complementa isso com mais 2 refeições ricas em carboidratos, tá? Fazia-se biópsia, fazia ressonância e análise de sangue para entender todas essas dinâmicas. E olha que interessante, né? Primeiro olhar aqui para o que a gente vê de resposta hemodinâmica, né? Glicemia, insulina e lactato. Então aqui a gente tem o antes do exercício, aqui a gente tem o depois do exercício e o que acontece nas 12 horas no grupo amarelinho que tomou carboidrato e no grupo que não tomou. É um tanto quanto óbvio, né? O grupo que tomou carboidrato, as primeiras 12 horas aqui você tem um pico de glicose e cai depois, e isso se mantém quando você come aqui nas próximas horas. O grupo controle fica com a glicemia estável. Mesma coisa acontece com a insulina, né? Você acaba tendo uma recuperação aqui nas primeiras horas, ó, maior, as primeiras 6 horas aqui é onde ele dá atenção a 1,2 gramas por quilo por hora, então tem uma quantidade maior. Depois 2 refeições, aí a glicemia sobe um pouco mais moderado. E o lactato, veja só, ele permanece, o lactato, olha só que interessante, né? Ele permanece um pouco mais alto também em relação ao grupo controle. Lembrando que o lactato é fonte de energia, né? É uma fonte de recuperação. O ácido lático que acaba sendo o nosso vilão da acidose muscular. Olha a dinâmica do glicogênio hepático, né? Primeiro, o exercício reduziu aqui em quase mais de 40%, olha, a concentração de glicogênio hepático. Na condição controle, que é a condição azul, ó, então o cara treina, o glicogênio hepático cai, depois do exercício, ele não toma nada, o glicogênio fica lá embaixo. No carboidrato, ó, ele treina, o glicogênio cai, e aí ele já recupera isso, olha, além do que ele tinha no pós-treino, no pré-treino. Isso chama supercompensação, tá? Que acontece no fígado também. Aqui ele dá um número, olha, aumenta 142%, ou seja, 42% a mais em relação ao pré-exercício. Olha como é importante você comer carboidrato direito depois que você faz um treino até exaustão, um treino longo que dura 2 horas ou mais. Olha como é importante para o glicogênio hepático. Recupera rápido, né? Recupera bastante. Agora, olha o que acontece com o glicogênio muscular. Ele tem 2 metodologias para avaliar, a ressonância e a biópsia. As duas deram o mesmo resultado, tá? Vamos olhar da biópsia aqui, que eu prefiro. Só por uma questão de gosto. O grupo controle treinou, cai o glicogênio muscular, não come nada, olha, ele fica aqui depletado pelas próximas 12 horas. O grupo que treinou cai o glicogênio muscular, né, cai em cerca de 64%. Quando ele começa a comer aquele carboidrato todo, o glicogênio sobe, mas ele não sobe em relação ao que ele era antes. O que isso mostra para a gente? Que glicogênio muscular tem uma dinâmica, glicogênio hepático tem outra dinâmica. O glicogênio muscular demora para recuperar depois que ele sai de uma situação de estresse como essa, induzida pelo exercício. O glicogênio hepático você recupera muito mais rápido e até supercompensa. E olha que a quantidade de carboidrato consumida aqui não foi pequena, foi grande. A gente está falando de 10 gramas por quilo nas próximas 12 horas, é bastante.
Então, a importância de você continuar recuperando o glicogênio 2 dias, 3 dias depois, ela se faz necessária. Então, conversem com os pacientes de vocês. Você fez o teu longão aí, esse final de semana a gente tem um Run the Bridge aqui em São Paulo, 30K. Você vai correr o Run the Bridge, você precisa recuperar depois. E não é só no dia da prova, não, tá? No domingo, na segunda-feira, na terça, você precisa continuar tendo atenção, porque o teu glicogênio ainda não recuperou. Ele leva mais do que 24 horas para recuperar. O hepático, sim. O muscular vai demorar um pouquinho mais de tempo, tá? Essas são as taxas calculadas de reposição de glicogênio. Olha que interessante, né? O glicogênio hepático ele recupera numa taxa de 7,5 gramas por hora durante as primeiras 6 horas. Olha esse é o hepático? Durante as primeiras 6 horas, na condição que você come carboidrato. O glicogênio muscular recupera nessa taxa, olha, 25 milimol por quilo por hora. É muito menos. É muito mais lento do que o glicogênio muscular. Se você não come carboidrato, claro que tanto o hepático quanto o muscular vai ter uma taxa de recuperação melhor. Então, a gente tem dinâmicas diferentes, né? O glicogênio hepático você restaura mais rápido, completamente. O glicogênio muscular precisa de mais de 12 horas para você fazer a recuperação completa dele, né? Recuperação rápida, então, a gente consegue ter, mas é necessário mais de 12 horas para o glicogênio muscular. A gente pensa em até 24 horas, e se não comer direito, até mais, tá? Do que isso. Por isso que é importante sempre combinar fontes de carboidratos diferentes para fazer esse reparo por completo, tá bom? Conclusões da nossa aula de hoje, né? Primeira, glicogênio é fundamental, né? A gente precisa de glicogênio muscular e às vezes só a comida não vai dar conta. A gente vai, às vezes não, quase sempre. A gente vai precisar, quando a gente quiser encher, a gente vai precisar de suplementos à base de carboidrato, né? E aí os carboidratos em pó acabam sendo muito úteis para isso, né? É importante cuidar da glicemia também. E a glicemia, a gente não consegue fazer isso durante o exercício com comida. A forma mais eficiente, é possível, mas a forma mais eficiente é tentar fazer isso à base de suplementos pela dinâmica de digestão, de absorção, de assimilação, a velocidade que isso passa para o sangue. Glicemia e glicogênio é uma orquestra, eles precisam tocar juntos. A banda não pode desafinar. Se o glicogênio está alto e a glicemia está baixa, e você precisar muito do glicogênio, e ele vai gastar rápido. Se a glicemia está alta, ela ajuda a preservar um pouco do glicogênio muscular. A gente precisa afinar essa orquestra. E aí o maestro é você. E aí você precisa entender como cada instrumento toca. Intensidade do exercício, o volume, a duração, o tipo de treino, a velocidade que esse cara corre, o nível de massa muscular que ele tem, se ele precisa ou não precisa perder peso. E esse quebra-cabeça todo é tão bonito que isso é a nutrição esportiva. Isso é a nutrição esportiva. É olhar para o esporte com esse carinho e com esse cuidado. Está aqui nossos contatos, a nossa rede social. Sigam a gente lá para que a gente possa conversar depois da aula e vocês acompanhem a gente nos próximos. Eu espero, sinceramente, ter ajudado e fico aberto agora a dúvidas. Muito boa, excelente aula, professor Humberto Nicastro, arrasou. Muito bom mesmo. E nós já temos algumas perguntas aqui. Vamos lá. Vamos lá. O Igor da Silva, esse percentual de 4% é em relação às calorias ou ao peso corporal? Não, 4% não é em relação. 4% é uma quantificação absoluta, não é relativa. É 4% em relação às nossas reservas energéticas totais. É isso. É só uma quantificação. A Marli Cruz, a pessoa fica bocejando toda hora quando a glicemia cai. Uhum. Só foi isso. Mas não necessariamente é glicemia quando a gente fica bocejando. Pode ser, é um indicador. Sim, é verdade. Quando a gente tem queda de glicemia, a hipoglicemia pode levar à situação de bocejo. Pode. Mas não necessariamente é só isso. Pode ser outras coisas também. Milena Godoy, poderia explicar melhor sobre o aumento da glicemia? Qual o papel dela, já que o corpo não está utilizando o glicogênio muscular?
Calma. E essa pergunta veio bem confusa. Eu vou pedir para você refazer. Porque qualquer situação de exercício, o corpo usa glicogênio muscular. Qualquer situação de exercício, o corpo usa glicogênio muscular. A glicemia é uma sinergia com o glicogênio muscular. Tenta melhorar um pouco a tua pergunta para ver se eu não respondo errado. Ou se você quiser ligar o microfone, a gente pode ligar. Júnia Teles. Tem um paciente que está fazendo uma preparação para a maratona por treinos que o Garmin estabelece. Mudam todos os dias, inclusive de acordo com a qualidade de sono dele, que o relógio indica. Variam muito e não possuem um padrão estabelecido. Trabalho com calorias estimadas e fiz vários planos alimentares de acordo com o tipo de treino, regenerativo, 10K, mas comentei com ele que não é o mais interessante, pois a intensidade, pace, tempo de exercício dele varia muito de dia para dia. Sim, isso é o normal. Qual que é o nome dela? Desculpa. Júnia Teles. Sim, esse quebra-cabeça realmente é difícil de montar. Acima de tudo, Júnior, a gente também tem que pensar na organização da semana dessa pessoa, né? Porque provavelmente é uma pessoa que trabalha, tem família, né? Ela não vive em função de dieta e exercício. Então, a tua intenção de montar planos diferentes, pensando em periodizar, é interessante. Mas muitas vezes isso também pode dificultar a pessoa seguir, né? Porque ela cada dia vai ter que se organizar para uma coisa diferente. Às vezes, você tentar montar uma base, sei lá, segunda a quinta-feira, e só especificando ali, nesse treino, usa esse pré-treino, nesse não usa, nesse treino, joga a glicemia para o alto com gel, nesse treino não precisa, nesse treino, toma um recovery depois do treino, nesse treino não precisa, entende o que eu quero dizer? Individualizar pré, intra e pós, e deixar de segunda-feira a quinta ali uma base energética mais estável, e deixar para fazer o carb loading mais na sexta-feira, talvez seja mais fácil do cara aderir a isso. Agora, se ele tem condições de se organizar cada dia para uma coisa, maravilhoso, seria o ideal mesmo. Tabata Fraga. Gente, quero muito esse material maravilhoso. Nós disponibilizamos os estudos, né, doutor Humberto? Sim, vocês vão receber os PDFs dos estudos para vocês estudarem. Bom, aí a Lígia Gabardo também pede material. A Emanuela Moreira agradece, obrigada. Perla Nogueira Araújo, excelente aula. Marli Cruz, professor, com relação ao CrossFit, que é um treino intenso e de 50 minutos, como poderíamos estar calculando esse carboidrato? Excelente aula, obrigada. Uhum. Eu acho que você está me perguntando, me corrija se eu estiver errado, do pré e do intra, né? Deve ser isso. Pré-exercício é sempre aquela conta. Até 75 gramas de carboidrato no intervalo de 2 horas antes do exercício. Não precisa ser em uma refeição única, tá? Pode ser em duas, né? Como eu falei, né? Às vezes a pessoa... Eu vou te dar um exemplo. É o CrossFit, mas vamos lá. Ele vai começar a treinar às 8 da manhã. Ele acordou às 6. Ele pode fazer esses 75 gramas às 6 horas da manhã, um pedaço, e o outro pedaço às 7h30 da manhã. Pode? Ou ele pode fazer tudo 1 hora antes de treinar? Pode. Aí quem vai definir isso é você. É você que é o nutricionista, você que define. Então, sempre essa conta. Antes do exercício, até 2 horas antes, 75 gramas ou 1 grama de carboidrato por quilo de peso. Também dá na mesma, é próximo, tá? Agora, durante o exercício, aí vai muito da mesma forma que o corredor vai de acordo com a velocidade que ele corre, o atleta de CrossFit vai de acordo com as cargas que ele levanta, com a massa muscular que ele tem. Então, aí a gente vai ter que individualizar. Uma dica, como eu não conheço essa pessoa e a gente não vai ter tempo de fazer uma discussão aprofundada, começa com o mínimo. Se ele não faz nada, começa com 30 gramas de carboidrato por hora. Melhorou, mas ainda acho que dá para melhorar mais. Vai para 40, 45, 50, 60. Vai aumentando, até porque você ir devagarzinho, você evita desconforto gastrointestinal. Muito bom.
Sueli Sancler, desculpa se eu não falei certo o sobrenome. As recomendações faladas foram segundo as novas diretrizes de nutrição esportiva da ABNE 2025? As diretrizes da nutrição esportiva da ABNE de 2025 são baseadas na literatura. Elas não são criadas pela ABNE, elas são baseadas nos estudos da literatura. O que vocês viram aqui no finalzinho de cada slide são os estudos da literatura. Muito bom. Lara Paranaguá. Pensando na conduta nutricional para manter um déficit calórico e elevando a glicemia, o ideal seria uma refeição pré-treino com mais carboidratos, redistribuindo as calorias ao longo do restante do dia, certo? Qual a recomendação seria ideal em grama por quilo? Não conheço a pessoa. Qual é o nome dela? Lara Paranaguá. Lara, assim, seria muito bom se eu tivesse uma resposta, mas se eu tivesse essa resposta para te dar, vou ser bem sincero com você, se eu tivesse essa resposta para te dar, não seria necessário existir nutricionista no mundo. Porque aí bastaria a gente pegar um número e aplicar para todo mundo. Então, não tenho essa resposta para te dar. E que bom que não tem, porque aí que a gente existe. É para isso. E se você for ver as recomendações em grama por quilo de peso para qualquer coisa, não existe um número, existe uma faixa. E por que existe uma faixa? De 1 a 1,5, de 2 a 2,5. Para que ninguém faça sozinho. Para que o nutricionista olhe e fale aonde eu vou te encaixar. Então depende. Eu não consigo te ajudar precisamente nisso, tá? Mas eu recomendo que você tente considerar todos os fatores que a gente falou na aula para definir dentro daquela faixa o que é o ideal. Excelente. As perguntas se encerraram. Alguém gostaria de formular mais alguma pergunta? Elucidar alguma dúvida? Não é simples trabalhar com esporte, né? Não, nada simples. Não é simples trabalhar com esporte, né? Não. Tem muitas variáveis, né, doutor? Muitas, sim, muitas mesmo. E é muito legal falar disso, porque realmente quando a gente fala disso, a gente, pelo menos eu, né, que me formei lá em 2007, a gente ressuscita conceitos, assim, que a gente fala, caramba, isso a gente falava bastante, né? Eu que venho da área acadêmica do laboratório, a gente sempre olhou para isso, né? Na hora de publicar, estudar e tudo mais. E aí a gente percebe que algumas coisas se perderam, né? As pessoas pararam de entender a importância de uma glicemia durante o exercício. Uhum. Uma coisa extremamente importante. Aí, com isso, o que acontece? Os suplementos à base de carboidrato, eles vão sendo deixados de lado, as coisas engordam, Uhum. O carboidrato engorda, então não posso. E aquilo ali é muito, muito importante. E aí começa a dar uma atenção muito grande à proteína, que é o que eu falei, né? A proteína é o rótulo de ser saudável. E não é isso, não. Tá? Quando a gente fala de rendimento, a gente precisa saber brincar. Isso aqui é uma brincadeira. Para mim, pelo menos quando eu trabalho, quando eu monto dieta e olho tudo isso, parece que eu estou jogando videogame. A gente brincar com carboidrato, eu me divirto com isso. A gente brincar com carboidrato na semana, no horário, sobe aqui, desce ali, o glicogênio aqui, o glicogênio lá, para esse treino. Para mim é muito divertido fazer isso. E eu acho que é assim que tem que ser. É utilizar todos os nutrientes, né? É isso. Que a própria natureza está nos oferecendo. Não é nem ser parcial por um lado ou pelo outro. Todos são importantes, né? Quando se fala em ser humano. É isso aí. Então, eu quero agradecer a participação de todos. A aula foi muito enriquecedora. Espero que vocês estejam terminando com essa mesma sensação e aguardamos vocês no próximo webinar. Obrigado, pessoal. Fiquem bem, até mais. Valeu.